E vamos tentar entender o que aconteceu nesse empate entre Táchira 1, Santos também 1, onde o Santos marcou 2 gols, um contra do Zanocelo, e depois o Santos, ali no finalzinho do jogo, conseguiu o empate com o Angulo, depois de uma jogada de Rua Seco, Carlos Sanches e Angulo. Vamos começar primeiro com a escalação do Santos, que eu acho que a escalação já mostra algumas questões que dá para a gente comentar aqui. Quero chamar a atenção inicialmente com a questão do Vinícius Balieiro. Porque no jogo de mata-mata, na Sul-Americana, fora de casa, com vários desfalques, colocaram o Vinícius Balieiro, que não jogava há um bom tempo, não é lateral, e aí, no segundo tempo, meio que você tenta consertar, né, a escalação do Balieiro e você coloca o Auro. Por que o Auro não começou desde o início? E não tô falando aqui que o Auro é o melhor lateral direito do mundo. Não. Mas se você tem um lateral direito, o único lateral direito no elenco que está à disposição, que viajou para a Venezuela, por que não começar com ele? Balieiro tomou um baile. Os principais ataques da equipe do Táchira, se você olha ali no mapa de calor, a porcentagem, a maioria foi em cima do Balieiro. Muito mal, muito mal. A ponto de quando o Auro entrou no segundo tempo, foi melhor que o Balieiro. Né? O Balieiro também ficou mais ali preocupado na parte defensiva, não estava subindo tanto. O Auro, depois, na segunda etapa, acaba subindo mais. Mas por que começar com Vinícius Balieiro? E aí eu tenho que lembrar o que aconteceu. Liberou o Sandro, liberou Daniel Guedes, não contratou lateral, ficou esperando um Byron Castillo que nunca veio para o clube. E aí perde o Madison machucado, acaba ficando com o Auro, mas o Auro também, quando tem oportunidade para jogar, não joga. Ou joga o Lucas Braga improvisado, ou Vinícius Balieiro improvisado. Então, volta a ser repetitiva. No dia 18 de julho, que é quando abre a janela de transferência, o Santos tem que apresentar um lateral. É o primeiro jogador que o Santos tem que apresentar. Lateral direito. Tem outras posições, mas a lateral o Santos precisa urgentemente arrumar. Aí vamos comentar aí a questão do meio-campo. O meio-campo do Santos, muito sem aproximação, tá? Camacho e Zanocelo não se aproximando. O Bruno Oliveira e o Ângelo, os únicos que tentaram fazer alguma coisa, armar alguma jogada, principalmente no primeiro tempo, né? Depois, no segundo, o Ângelo acabou sendo substituído, e aí só ficou o Bruno Oliveira tentando fazer alguma coisa. Para mim, inclusive, os dois melhores do Santos, o João Paulo, porque fez algumas defesas difíceis, e o Bruno Oliveira, que também não pode ser reserva desse time, né? Espero que contra o Flamengo e nos próximos jogos, o Bruno Oliveira seja titular. Porque não entra na minha cabeça um Johan Júlio que não se aproxima ser titular desse time do Santos, permanecer por vários e vários minutos em campo, e o Bruno Oliveira, né, é um jogador que às vezes começa sempre no banco de reservas. Então não entendo, não entendo. E o Angulo, né? Meu Deus do céu, o Angulo. Teve até um lance ali que ele quase arma um contra-ataque para a equipe do Táchira. Ah, Nájila, mas o Angulo fez o gol. Só fez o gol, né? Literalmente só fez o gol. Muito mal o Angulo. Por que não começou com o Rua Seco centralizado? Até o Renier, que subiu, né, do sub-20 para compor elenco aí, é melhor que o Renier. Aliás, o Renier é melhor que o Angulo. Óbvio que ele não colocaria o Renier, porque né, tá no sub-20, enfim, mas o Angulo não tem qualidade técnica para ser titular do Santos. Mesmo se o Santos tivesse 100 desfalques, 50 desfalques, não tem qualidade técnica para ser titular do Santos. O Renier é melhor que ele, muito melhor. O Rua Seco é muito melhor que o Angulo. Então tem certas insistências que eu não entendo, tá? Não entendo. A gente sabe aqui que alguns jogadores do Santos foram poupados, a maioria por conta de desgaste, outros estavam suspensos, né, que foi o caso do John, o caso do Léo Batistão, do Lucas Barbosa, outros machucados, outra por opção do departamento médico junto com a comissão técnica, mas dava para ter montado um time que competisse melhor, que desse mais trabalho para a equipe do Táchira. Né? E quando o Santos fez isso muito pouco no jogo, mas quando o Santos, as poucas vezes que o Santos
se aproximava, né? Um jogador se aproximava do outro, trocava passes mais rápidos, o Santos conseguia chegar em boas condições. Não fez isso várias vezes. Não fez isso. Eu sempre falo aqui, quando o goleiro adversário ou o João Paulo é o melhor da partida, mostra ou que o Santos atacou muito ou que o Santos sofreu muito defensivamente. Contra o Tátira, o Santos sofreu muito defensivamente, porque o João Paulo foi obrigado a fazer defesas. Se não fosse o João Paulo, mais uma vez o placar teria sido maior para o time adversário. E quase o João Paulo pega, hein? Aquela bola do Zanocelo, que um erro técnico, meu Deus do céu. Porque não é que o Zanocelo estava lá, a bola bateu sem querer no Zanocelo e entrou. Não. Ele fez o movimento de cabeçada, né? Então é um erro técnico que aconteceu ali do Zanocelo. Enfim, mas um Santos que poderia ter apresentado algo a mais. E aí as substituições, acabou que deu certo no final, porque a jogada, né, foi com jogadores que entraram no segundo tempo, mas eu juro que no contexto da partida, quem estava assistindo, e se você não pensou isso durante a partida, quando aconteceu as substituições, me conta aqui nos comentários, mas eu acredito que a maioria, quando você tira Ângelo, o Zanocelo tá, porque o Zanocelo não estava bem, mas quando você tira o Ângelo para colocar o Sanches, que faz tempo que não joga, e o Rua Seco, e mantém o Angulo no time, mantém o Johan Júlio no time, eu falei, não é possível. Acho que o Bustos está querendo ser demitido, né? Eu acho que ele quer que o jogo termine 1-0 pro Tátira, pro Rueda, pro Dracena mandar ele embora. Porque qual que é a sua perspectiva de empatar ou virar o jogo com essa substituição? O Sanches claramente se arrastando em campo, fisicamente está muito mal, muito mal. Ah, Nájula, mas tem que dar chance para o Sanches, mas não nesse jogo, que é um jogo de mata-mata, que você está atrás do resultado. Acabou que deu certo, tá? Acabou que deu certo. O Sanches é um jogador muito inteligente. Então, em alguns lances, essa inteligência do Sanches, né, de parar a bola e visualizar o que está acontecendo, acabava dando certo, principalmente na hora do gol. Se é outro jogador onde estava o Sanches, tentaria uma finalização. Que, aliás, o que o Santos tomou de decisões erradas também foi brincadeira, né? Quando tinha que dar assistência, o cara tentava finalizar. Quando tinha que finalizar, tentava dar assistência. Que foi um lance também do Auro. O Auro na cara do gol. Era para chegar chutando, acabou dando assistência, o Santos perdeu a bola e armou contra-ataque para o Tátira. Então o Santos que tomou muitas decisões erradas. Aí depois tivemos a saída, finalmente, do Johan Júlio, entrou o Lucas Braga. O Maranhão entrou, que também fazia tempo que não jogava, no lugar do Camacho. Acho que o Maranhão entrou mais para fortalecer, né? Porque o Camacho já estava cansado, o Zanocelo, que era o cara que estava ajudando na marcação, também saiu. Você estava ali com o Sanches. Eu nem acho que o Maranhão atrapalhou alguma coisa. Mas, assim, eu digo no sentido de as substituições que foram feitas antes do empate, eu falei assim, meu, se esse time empatar, vai ser, sei lá, né? Acabou que deu certo, tá? Acabou que deu certo. Que bom que deu certo. A jogada ali do Rua Seco, Sanches e o gol do Angulo. Angulo que, inclusive, foi considerado pela Comebol o melhor do jogo. Não sei que jogo que a Comebol viu. Porque, para mim, o melhor do Santos foi o João Paulo e o Bruno Oliveira. Mas tá bom, né? Aliás, não tá bom, né? Não tá bom. Mas foi o Santos que foi muito burocrático, né? E o Santos, como visitante, que ou perde ou empata. Ou perde ou empata. Se eu não me engano, né, os últimos jogos aí que o Santos venceu, o Santos que vem de uma sequência bizarra de empates, venceu aquele jogo contra o Juventude, de virada, mas é um Santos que quando joga fora de casa, até uma pessoa falou assim, Nájila, falou na live, Nájila, você tem que parar de acreditar na vitória do Santos jogando como visitante. E a pessoa tá certa. Eu tento ser positiva aqui. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sendo positiva, sempre, não, esse jogo agora vai. Só que não dá, né? Não dá. Não dá para ser positiva com esse Santos apresentando esse futebol. A questão do Bustos, o Bustos fica, o Bustos sai, eu acho que vai depender muito do que vai acontecer nesse jogo contra o Flamengo. Se hoje tivesse perdido, hoje não, né? Ontem tivesse perdido contra o Tátira, provavelmente o Bustos teria sido demitido. Acho que tinha grande chance. Agora empatou, ganhou uma sobrevida para o jogo contra o Flamengo. E aí, contra o Flamengo? Vai vencer? E se classificar na Sul-Americana é obrigação, tá? Porque igualou.
igualou, empatou. Não tem gol fora, não tem critério de desempate. Então, assim, empatou. O Santos vai jogar na Vila Belmiro na semana que vem contra o Tátira, tem a obrigação de se classificar na Sul-Americana. Tem obrigação. Porque vai jogar em casa, provavelmente com a volta de jogadores, né, que foram preservados, enfim, voltavam suspensos. Então o Santos tem que se classificar na Sul-Americana. E sábado contra o Flamengo também vai ter o retorno de vários jogadores. Tem que vencer. Tô nem aí, tem que vencer. Se o Bustos quer continuar como técnico do Santos, tem que vencer. Jogadores também precisam melhorar o desempenho em campo. Também não é só culpa do técnico. E a diretoria, eu volto a repetir, espero que no dia 18 de julho o Santos tenha apresentado algum jogador, principalmente o lateral direito. Não dá para o Santos jogar contra o Corinthians na Copa do Brasil com Lucas Braga improvisado e no mata-mata de Sul-Americana com Vinícius Baliano improvisado. Não dá. Não dá. Mesmo com todos os problemas financeiros que o Santos tem. Não dá. Né? Isso é erro de planejamento. Então, vamos torcer para que as coisas melhorem. Vou deixar aqui com vocês agora a entrevista coletiva do técnico Fabian Bustos e também do melhor em campo, de acordo com a Conmebol, Angulo. Confere aí. Muy buenas noches, bienvenidos a San Cristóbal. Antes que nada, Santos lo luchó, lo intentó hasta el último minuto, nunca se dio por vencido, con muchas dificultades para llegar incluso a tierra tachirense, y también el tema de que no contaban con toda la plantilla completa, profe, y lograron entonces llevarse hoy el empate. Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecer a Dios que guía de mi vida, de mi familia, de este grupo, la gloria y la honra para Él. La verdad que veníamos a buscar, queríamos llevar un buen resultado, creíamos que podíamos, siempre respetando a Táchira, que tiene un buen equipo. Obviamente estaban más descansados que nosotros porque hace creo que 11 días que no compiten y nosotros venimos de jugar día sábado y teníamos que jugar ahora el día sábado. Teníamos 3 suspendidos, algunos chicos con dificultades físicas, pero bueno, era injusto no habernos llevado algo porque más allá, sin sacarle mérito al rival, el rival se pone en ventaja por un error nuestro, un córner, un gol en contra, no justificaba en sí el desarrollo, me parece que estaba parejo, y al segundo tiempo lo fuimos a buscar, teníamos que cambiar el rumbo del partido, tuvimos muchas situaciones o llegamos con posibilidades por fuera, definimos a lo mejor sin tomarnos el tiempo necesario para dejarlo claro como Sánchez dejó a Angulo en la jugada del gol, y bueno, por suerte llevamos un buen resultado. Obviamente no hay que confiarse, todo está por jugar todavía, pero las condiciones van a ser distintas porque jugamos en casa. Bueno, Brian, jugador del partido, ¿cómo fue entonces este encuentro? Como lo decimos, lucharon hasta el último minuto y se acoplaron bien en el terreno de juego. Algunos errores, como lo indica el profe, que costaron el gol que mantenía el Deportivo Táchira encima, pero ustedes lograron marcar el empate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como lo dijo Fabián, fue un partido muy, muy complicado. Yo creo que los cambios entraron muy bien y, como dijo Fabián, lo salimos a buscar y nos merecíamos este empate y yo creo que la verdad podíamos hasta haberlo ganado. Profe, los jugadores, el tema de los que están un poco sensibles, que se quedaron en Brasil, ¿se pueden recuperar rápidamente? Bueno, 3 jugadores no vinieron porque estaban suspendidos, ellos van a estar en disposición para el Brasileirado. 2 o 3 vienen en plena recuperación en lo físico, saliendo de lesiones, así que yo creo que vamos a contar con 7, 8 de los que quedaron allá, seguramente van a estar para acompañar a los que estén mejor el fin de semana. Yo creo que sí, que nos vamos a recuperar.